Hello everybody! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da série Inglês com Filmes. Aula número 3. E se você ainda não baixou esse livro aqui, esse é o livro que nós temos usado aula por aula para todas as cenas que nós temos analisado aqui. Então, para você baixar esse livro, vem aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo e nos acompanhe pelo livro em PDF para você ter ele de modo vitalício no seu celular, no seu computador. Então, seja muito bem-vindo a mais uma aula da jornada Inglês com Filmes. Let's go! É o seguinte, preste muita atenção, nós já analisamos aqui diversas cenas deste livro. Cenas de filmes, trechos com frases em inglês, transcrições aportuguesadas, tradução. E o nosso propósito aqui é sim, analisar frase por frase, explicar a tradução, pronúncia. Quando você está estudando com um filme, um dos fatores principais que tem é o seguinte, é você sempre focar no que significa, ou seja, a tradução do que a pessoa está dizendo e segundo, a forma como ela se pronuncia. Você já parou para perceber que se você focar nesses dois fatores, tradução e pronúncia, você já zerou quase que 100% o jogo? Porque se você souber como as coisas se pronunciam, automaticamente você vai entender isso na prática também. Então, por que a gente coloca ali dentro do livro, por exemplo, a gente coloca isso aqui, ó. Deixa eu avançar aqui para você ver. A gente coloca esses 4 fatores aqui em cada página do e-book. Quem aí já baixou o e-book sabe que tem isso aqui em cada página. A imagem da cena, legenda em inglês, transcrição aportuguesada e tradução em português. Por que a gente usa a transcrição aportuguesada? Para você pronunciar o mais próximo possível de como o personagem está pronunciando na cena. Automaticamente, se você aprende a pronunciar da maneira certa, quando você estiver assistindo, ouvindo a cena, você vai entender com mais facilidade. Então é uma coisa que é tipo uma mão lava a outra. Você pratica a sua fala e o seu ouvido melhora. Então esse é o propósito, alright? Então você que ainda não baixou aí o seu livro, corre aí para baixar, alright? Você pode acessar pelo computador, pelo celular e tudo isso aqui você vai ter acesso por apenas R$19,90. Corre aí para baixar e vamos iniciar essa aula, meus amigos. Nós vamos começar hoje com uma cena do filme Capitão América Guerra Civil. E é o seguinte, pra gente começar aqui, vocês sabem que eu tô com o livro aqui. Isso aqui que você tá vendo é o livro, tá? É o e-book Inglês com Filmes. Então eu projetei ele aqui na tela inteira aqui pra você visualizar da melhor forma. Mas é o seguinte, esse livro, logo na primeira página, antes de falar das cenas ali, a gente coloca uma explicação. Então, nesta cena, a equipe do Capitão América está prestes a enfrentar a equipe do Homem de Ferro. Vamos analisar a conversa que antecedeu uma das maiores batalhas do cinema. E, francamente, foi realmente uma batalha épica. Vamos compreender os detalhes de cada frase. Então, pra gente começar, aqui, descendo a página, a gente tem a primeira frase da cena, que é esse personagem aqui, o personagem Vision, no português conhecido como Visão. Ele está chamando o Capitão Rogers, Captain Rogers. Vamos fazer o seguinte, antes da gente analisar frase por frase, palavra por palavra, vamos fazer um teste de inglês aqui? Vamos começar essa aula de modo diferente das outras duas? Vamos iniciar fazendo um teste de inglês aqui, assistindo essa cena inteira sem legendas? E aí eu quero que você comente aqui embaixo, aqui, ó, o quanto que você consegue entender dessa cena sem legendas. Vamos lá. Captain Rogers, I know you believe what you're doing is right. But for the collective good, you must surrender now. What do we do, Cap? We fight. This is gonna end well. They're not stopping. Neither are we.
E agora o segundo passo, vamos assistir essa mesma cena, só que com legenda em inglês. Vamos lá. Captain Rogers, I know you believe what you're doing is right. But for the collective good, you must surrender now. What do we do, Cap? We fight. This is gonna end well. They're not stopping. Neither are we. E agora o ponto mais importante, vamos assistir frase por frase, palavra por palavra, entendendo pronúncia, tradução, como é que eles estão pronunciando. E, gente, de verdade, mais mastigado que isso é impossível, de verdade. Então vamos lá. Ele começa dizendo isso aqui, ó. Dá uma olhada. Captain Rogers. Captain Rogers. Então eu coloquei aqui exatamente do jeito que ele fala, ó. Captain Rogers. Pra quem não sabe, ele está se referindo ao Capitão América, que o nome dele é Steve Rogers. E aí sim, eles usam a palavra capitão com o sobrenome da pessoa. No português, aqui no Brasil, por exemplo, seria diferente, né? Seria tipo Capitão Steve. Mas não, eles usam com o sobrenome da pessoa. Isso é comum quando você se refere ao professor, senhor, senhora, eles usam sempre com o sobrenome. Alright? Então, Captain Rogers. Ele pronuncia Captain Rogers. Captain Rogers. Captain Rogers. Captain Rogers. I know you believe what you're doing is right. I know you believe what you're doing is right. Quando ele fala I know, preste atenção. I know significa eu sei. I know. You believe, você acredita. What you're doing, que o que você está fazendo is right. É certo, ou é o certo. Como é que você vai pronunciar isso? Foca na linha do meio aqui, a frase em azul. I know you believe what you're doing is right. Então, eu sei que acredita que o que está fazendo é o certo. I know you believe what you're doing is right. Repita comigo aí. I know you believe what you're doing is right. I know you believe what you're doing is right. I know you believe what you're doing is right. I know you believe what you're doing is right. But for the collective good, you must surrender now. But for the collective good, you must surrender now. But significa mas. For the collective good, para o bem coletivo, ou pelo bem coletivo, you must, vocês devem. Como é que a gente sabe que é vocês e não você? Por conta de ter mais pessoas aqui, né? O Visão tá falando com todo mundo. Então, you must surrender now. Vocês devem se render agora. Então, must se refere a dever. Uma coisa de dever ético, moral. Vocês devem. Faz parte da lei. Eles não estavam seguindo a lei, por isso que estavam atrás da equipe ali do Capitão América. Então, you must surrender now. Surrender é o verbo se render. Now, agora. Então, o que ele está dizendo? Foca aqui na pronúncia. But for the collective good, you must surrender now. Então, but for the collective good, you must surrender now. But for the collective good, you must surrender now. But for the collective good, you must surrender now. But for the collective good, you must surrender now. What do we do, Cap? E aqui vem a pergunta.
para o Capitão América, porque ele é o líder da equipe. E aí alguém perguntou para ele: What do we do, Cap? Entenda uma coisa, Cap é a forma que eles chamavam o Capitão América, é uma abreviação, Cap. Então, como é que eles pronunciam isso? Aqui eu coloquei do modo mais quadrado possível. What do we do, Cap? Seria um modo pausado. Agora o modo conectado seria mais para What do we do, Cap? Olha só o modo que ele pronuncia. What do we do, Cap? What do we do, Cap? Essa frase, calma aí, significa o que nós fazemos, capitão. O que faremos, capitão? Só que aqui, tecnicamente, é uma pergunta que está no presente, não está no futuro. Não é o que nós vamos fazer, é o que nós fazemos. Literalmente o que nós fazemos. Como é que eu sei que é uma pergunta no presente? Por causa do do aqui, ó. What do we do? Então o primeiro do é um auxiliar que indica que a pergunta está no presente. E o segundo do é o verbo fazer. Então é comum dentro do inglês americano, levando em consideração que esses personagens aqui são americanos, a grande parte deles. Então, what do we do? What do we do? What do we do, Cap? Olha o jeito que ele pronuncia. What do we do, Cap? 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 We fight. E aí vem a resposta do Capitão América. We fight. Nós lutamos. Então, o que nós fazemos? We fight. E aqui começa o fight, começa a luta, né? Bom, preste atenção aqui, ó. Aqui é bem simples de pronunciar, né? We fight. We fight. We fight. We fight. We fight. This is gonna end well. E aqui a personagem Viúva Negra, Natasha Romanoff, ela diz o seguinte: This is gonna end well. Entenda uma coisa, end é o verbo terminar, acabar. Quando ela fala this is gonna, é uma abreviação de this is going to end well. Entenda uma coisa, aqui a pronúncia é isso aqui, ó. This is gonna end well. This, pra quem não sabe, significa isto, este, esta, isso. Is gonna é uma indicação de futuro, envolvendo o verbo to be, is, mais o gonna. Isso aqui indica futuro. Gonna é uma abreviação de going to. Literalmente aqui temos a palavra going to e depois end. Se você traduzir ao pé da letra vai ficar tipo assim, ó. Isso está indo acabar bem. Não faz sentido, né? É literalmente uma afirmação. Isso vai acabar bem. This is gonna end well. This is gonna end well. Só que preste atenção uma coisa. Aqui a gente traduziu ao pé da letra, né? Isso vai acabar bem. This is gonna end well. Mas vocês concordam que no português, isso aqui, dentro do contexto, seria tipo... isso não vai acabar bem. Porque é mais ou menos esse sentido que ela tá transmitindo. Cara, eles são amigos, parceiros, né? Eles são os Vingadores, eles estão se enfrentando. Então, this is gonna end well. Isso não vai acabar bem. Tanto que, se eu não me engano, na versão em português do filme, eles traduziram dessa forma. Isso não vai acabar bem. Aqui é uma adaptação, claro. This is gonna end well. Isso vai acabar bem. This is gonna end well. 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 They're not stopping. E aí temos aquele alívio cômico do Homem-Aranha dizendo They're not stopping. Eles não estão parando. É uma frase na forma negativa e também no presente contínuo, indicando uma ação que não está acontecendo. Entenda que aquele they're not é uma abreviação de they are not. Isso aqui que você está vendo, ó. They are not. Seria um modo separado. Então, junto fica they're not. Que é o jeito que ele fala, they're not stopping. O que isso significa? Aqui eu coloquei uma forma mais ou menos como é que você pronuncia. They're not stopping. They're not stopping. Eles não estão parando. Então, eu acho interessante aqui. They're not stopping. Eles não estão parando. They're not stopping. They're not stopping. They're not stopping. They're not stopping. Neither are we. E aí vem a frase do Homem de Ferro dizendo Neither are we. E sim, ali na fala dele fica tipo neither are we. Ele puxa um pouco mais pro ne do que do neither. Mas o que essa frase significa? É uma forma de você dizer nem nós estamos.
É como se fosse nós também não. É uma forma de você dizer o também na forma negativa e aqui no plural. Neither are we. Então isso aqui é como se fosse nem nós estamos. Então eles não estão parando. Nós também não. Ou nem nós estamos. Nós também não estamos. É isso aí, você pode adaptar para tudo isso. Alright? Então, neither are we. Neither are we. Neither are we. Neither are we. E é isso aí, my friends! Agora, para testar se você conseguiu aprender tudo o que eles estão falando nessa cena, vamos assisti-la com legenda em inglês e depois sem legendas. Confira se agora fica mais fácil a compreensão do que no começo da aula. Vamos lá, com legenda em inglês. Captain Rogers, I know you believe what you're doing is right. But for the collective good, you must surrender now. What do we do, Cap? We fight. This is gonna end well. They're not stopping. Neither are we. E agora, pra gente fechar, vamos assistir essa cena sem legendas. Lembrando que a aula ainda não acabou, essa é só a primeira cena desta aula, ok? Nós vamos analisar mais outra cena aqui. Então fica aí comigo. Vamos assistir agora sem legendas. Comente aqui se agora fica mais clara a compreensão depois de explicar aqui tudo mastigado. Vamos lá. Captain Rogers, I know you believe what you're doing is right. But for the collective good, you must surrender now. What do we do, Cap? We fight. This is gonna end well. They're not stopping. Neither are we. Ah, Murilo, eu quero este livro, eu quero essas frases para escrever, para copiar, para passar para o caderno, para estudar de modo fora da internet. O que você vai fazer é vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo e baixar esse e-book com todas essas frases. Isso aqui que eu tô compartilhando com vocês é o livro. Eu tô abrindo o livro aqui no vídeo para compartilhar com você. Por R$19,90 você tem esse livro aqui com mais de 230 páginas. Só com frases de filmes dessa maneira aqui, ó. Com tradução, transcrição aportuguesada, tudo bem detalhado para você. Além do acesso à plataforma, grupo no WhatsApp, suporte, dúvidas comigo, para você treinar e praticar o inglês da vida real. Então, você que não baixou, clica aí para baixar, alright? E olha, a próxima cena que nós vamos estudar aqui é uma cena do filme Shrek. Eu não sei se vocês sabem, mas nós fizemos aqui uma análise desta cena do filme do Shrek aqui neste canal e teve mais de 1.100.000 acessos.
é a aula que mais trouxe gente para esse canal, é a aula que mais ajudou gente. Pra você ter uma ideia, eu recebi muitos vídeos, depoimentos, eu recebi até vídeos de professores usando essa cena em sala de aula, alunos apresentando, fazendo atuação com base no que a gente ensinou aqui dentro dessa aula. Na época da pandemia, por exemplo, esse vídeo, né, do Inglês com Shrek, que tem mais de 1 milhão de acessos, ele foi usado em muitas escolas por muitos professores. E aí, cara, eu falo pra vocês, vocês não fazem ideia, você que tá aqui me assistindo, você não faz ideia do tanto que você pode aprender com uma pequena cena de filme. E aqui, gente, preste atenção, vocês perceberam que a gente sempre analisa cenas curtas. Cada cena que tem dentro desse livro, do e-book Inglês com Filmes, são cenas curtas, cenas de 30 segundos, 40 segundos no máximo. Por quê? Porque a gente entendeu que dá pra você extrair muito de um curto espaço de tempo. É muito mais eficaz do que você pegar o filme inteiro pra assistir em inglês e você não pausar, não fazer anotação, não assistir com legenda em inglês. Não faz sentido você assistir por assistir e não ter atividade de output. O que é atividade de output? Atividade de input é o ato de você só assistir. É o telespectador, a pessoa que só tá aqui assistindo, não tá fazendo mais nada. Agora a pessoa que quer treinar, praticar a escrita, praticar a fala, ela assiste, escreve e fala. Ela melhora o nível de memorização, ela melhora o acréscimo de vocabulário, ela aprende de fato, porque você não aprende só o que você assiste, você aprende aquilo que você pratica. Então, o que nós estamos fazendo aqui, a ideia do material do livro é você ter o material em suas mãos, para você estudar e lembrar disso depois. Então, essa aula aqui, com o filme do Shrek, se liga, preste atenção aqui como que ela se inicia. Qual que é o contexto? A gente explica o contexto aqui de maneira muito simples. Nesta cena, Shrek acaba de conhecer o seu amigo burro. Vamos compreender os detalhes de cada frase. Então é o seguinte, pra gente começar, vamos assistir essa cena sem legenda alguma. Comente aqui se você consegue entender tudo o que eles estão dizendo. Primeiramente sem legendas e depois vamos assistir com legenda em inglês. Bora lá! Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Really tall? No! I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Doesn't that bother you? Nope. Really? Really. Oh. Man, I like you. What's your name? Shrek. Shrek? Agora vamos assistir com legenda em inglês. Let's go! Comente aqui se você consegue entender tudo. Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Really tall? No! I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Doesn't that bother you? Nope. Really? Really. Oh. Man, I like you. What's your name? Shrek. Shrek? E vamos lá, my friends. A primeira frase que é pronunciada vem do personagem Shrek, dizendo o seguinte para o burro. Olha só. Listen, little donkey. Ele começa dizendo um verbo, e o verbo é o verbo listen. Então, listen, little donkey. No inglês americano a gente fala little. No sotaque do Shrek ele fala mais pra little. Listen, little donkey. Donkey é o burro. Little, pequeno. Você pode traduzir para pequeno burro ou burrinho. E listen é o verbo ouvir, escutar. Então, escute, burrinho. Ouça, burrinho. Sabe, aqui ele vai... Ó, escuta aqui, burrinho. Listen, little donkey. Como é que a gente pronuncia? Você pode pronunciar dessa forma aqui, ó. Listen, little donkey. Ou do jeito que o Shrek pronunciou, little. Tanto faz. É só uma questão de sotaque. Não é questão de qual que é certo, qual que é errado. É questão de sotaque. Alright? E aí você pode traduzir para escute, burrinho. Listen, little donkey. Listen, little donkey. Listen, little donkey. Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Aqui o Shrek faz uma afirmação. Take a look at me. E depois ele faz uma pergunta. What am I? Então, primeira coisa, take a look, pra quem não sabe, é o ato de dar uma olhada. Dá uma olhada aqui, ó. Take a look at me. Em mim. Dá uma olhada aqui em mim. Dá uma olhada pra mim.
What am I? O que eu sou? Então, como é que você vai pronunciar tudo isso? Take a look at me. What am I? Take a look at me. What am I? Por que am tá vindo antes do I? Aqui a gente tá falando I am, aqui é am I. Por quê? É uma pergunta envolvendo o verbo to be, ser ou estar. A gente inverte, o verbo to be sempre vem antes da pessoa. Verbo to be é o am, is, are, essas 3 palavras aí, verbo to be. Então aqui, what am I? What am I? O que eu sou? Então você traduz tudo isso para dar uma olhada para mim. O que eu sou? Take a look at me. What am I? 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 Really tall? O burro dá aquela olhada, analisa, e então ele diz com base no que ele tá vendo. Really tall. Really significa realmente. Às vezes significa sério. Tipo, quando você quer saber assim, sério? Really? No contexto desse filme, eles usam muito really no sentido de mesmo. Tipo, really? Mesmo? E depois, really, really. Mesmo, mesmo. Nós vamos ver isso aqui, inclusive. Só que aqui, really, sendo usado antes de um adjetivo, indica uma característica de intensidade. Pode ser traduzido para muito alto. Ou bem alto. Really tall. Bem alto. Muito alto. Então, o Shrek perguntou, what am I? O que eu sou? E o burro diz, bem alto? Really tall? Really tall? Então, preste atenção aí no jeito que ele pronunciou. Really tall? Really tall? Anota aí esse padrão de pronúncia para você não esquecer. O som do R sempre é o som do ra, re, ra. É tipo um R, a gente fala que é um R caipira, quase, né? Então, você puxa realmente pro re. Ra, re, re. Really tall? Really tall? Really tall? Really tall? Really tall? Really tall? No! I'm an ogre! No, I'm an ogre. Perceba as conexões. Primeiramente, no significa não. I am, eu sou. Agora é uma afirmação, diferente lá de quando era uma pergunta, que era am I. Agora, an significa uma. Ogre, ogro. Eu sou um ogro. An significa certo? Então, quando você pronuncia I am junto com an, essas palavras se juntam. Por isso que ele fala I'm an ogre. Olha só o jeito que ele fala. No, I'm an ogre. No! I'm an ogre! Tá, Murilo, o que essa frase significa? Simplesmente não, eu sou um ogro. Olha só como é que fica a pronúncia. No, eu escrevi aqui bem pausadamente, tá? I am an ogre. E aí você pode juntar tudo. I'm an ogre. No, I'm an ogre. No! I'm an ogre! No! I'm an ogre! No! I'm an ogre! You know, grab your torch and pitchforks! You know, grab your torch. You know, grab your torch and pitchforks. You know, dentro do inglês, pode significar você sabe ou apenas sabe. Esse sabe, ele quer fazer uma referência a algo que, por exemplo, os caçadores diziam para caçar o Shrek. No início do filme, nós vemos cenas, por exemplo, dos caçadores juntando tocha e forcados para caçar o Shrek. E o Shrek botando eles para correr, né? Só que aqui nós temos o seguinte, grab, que é o verbo agarrar, pegar. Então, peguem your torch, a sua tocha, and pitchforks, e forcados, forquilhas, que é aquele instrumento de... eu vou falar que é tipo de furar, de usar na terra também para carpir, não é? Então, só que era um instrumento aqui que eles usavam para atacar, pegar o Shrek. Então, grab your torch and pitchforks. Peguem suas tochas e forcados. É isso que ele tá dizendo, tá? Então, eu sou um ogro, sabe? Peguem suas tochas e forcados. É o tipo de coisa que ele já estava acostumado a ouvir. Preste atenção como é que você vai pronunciar isso aqui, ó. You know, grab your torch and pitchforks. You know, grab your torch and pitchforks. Pronúncia é isso. Agora, tradução é isso aqui, sabe? Peguem suas tochas e forcados. Eu acho interessante a versão em português desse filme, porque a versão em português dublada, eles traduzem lá
na dublagem brasileira pra, tipo, sabe, peguem suas tochas e rifles. Eles usam rifles, cara. Os caras nem usam rifle pra caçar o Shrek, mas é interessante a adaptação que eles fazem, né? Eu acho, francamente, que se falasse peguem suas tochas e forcados num filme infantil, eu não ia saber o que era forcado. Sendo bem sincero pra você. Primeira vez que eu assisti esse filme em inglês, há mais de 10 anos atrás, eu não sabia o que era pitchfork. Não é o tipo de coisa que você aprende num curso, por exemplo. Então, tem certos termos que sim, às vezes você vai ter que pesquisar aí no Google, faz parte. Se você nunca viu aquilo na sua vida, se você nunca estudou, não espere entender numa cena. É, né? Natural, isso é óbvio, né? Então preste atenção no jeito que ele pronuncia. You know, grab your torch and pitchforks. 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 Doesn't that bother you? Doesn't that bother you? Doesn't indica que é uma pergunta negativa. That se refere a isso, o fato dele ser ogro. Bother é o verbo incomodar. You, você. Então percebam, é uma pergunta que ele tá literalmente dizendo: isso não incomoda você? Isso não te incomoda? Ou como se fosse assim, não te incomoda isso? E por que ele tá usando doesn't? Porque that está representando o pronome it. Eu não sei se você sabe disso, isso aqui é gramática pura que você não pode pular da sua vida. Doesn't é uma coisa que você só pode usar para she, it. Doesn't é a forma negativa de does. Vamos supor que eu quero fazer a seguinte pergunta. Isso incomoda você? Seria does that bother you? Ou, por exemplo, com it. Does it bother you? Seria uma pergunta diferente dessa. Seria, isso incomoda você? Só que aqui, gente, é uma pergunta negativa. Então, numa pergunta negativa, a gente usa um termo negativo primeiro. Por isso que a gente mudou does para doesn't. E ao invés de ele usar it, ele usou that, que é um demonstrativo. Geralmente, this, that, são termos que a gente usa para demonstrar coisas. Então, isso não te incomoda? Doesn't that bother you? Preste atenção aqui na pronúncia, ó. Doesn't that bother you? Doesn't that bother you? Outro padrão de pronúncia que eu quero te ensinar aqui, uma coisa muito importante que você tem que anotar para sua vida. Por que muitas vezes você não consegue entender uma frase sendo dita numa cena, por exemplo, sem legendas, e aí bota o texto e você consegue entender? Sabe por quê? Porque você precisa aprender sobre conexões. Por exemplo, tem um padrão aqui que vai mudar a sua vida para sempre. Isso aqui facilitou drasticamente a minha pronúncia e também a minha compreensão. Que é o seguinte: quando uma palavra termina com um som, por exemplo, doesn't, termina com o som do T, e a próxima palavra começa com o som do T, pode ser um som igual ou um som semelhante. O que costuma acontecer? As palavras se juntam. Então não fica doesn't that. Doesn't that. Não, fica doesn't that. Doesn't that bother you? Outra coisa que você vai perceber. Esse é o primeiro padrão. Quando uma palavra termina com um som em que o próximo som inicial da próxima palavra é parecido ou igual, não precisa ser igual, pode ser parecido, as palavras se unificam, alright? Isso é o mais natural de uma pronúncia de um nativo. Outro segundo fator que eu quero te ensinar aqui é o seguinte: no final das palavras, a consoante não tem força. Por exemplo, eu não posso falar that. Doesn't that bother you? Não posso. Eu tenho que falar como? Doesn't that bother you? Que é o jeito que ele fala, olha aí, ó. Doesn't that bother you? Não é nem que eu não posso falar assim. É uma questão de sugestão. Na prática, você não vai ouvir a pessoa falando doesn't that bother you. É o tipo de inglês quadrado que você aprende na escola lá, daquele modo quadrado, mecânico. Você vai pra prática e você não vai entender por que você estudou do modo mecânico, quadrado. É exatamente o paradigma que a gente quebra, não só aqui nesse e-book, mas lá na minha jornada, no meu curso completo, a jornada do Zero Fluência. É o que a gente faz, ensinar o inglês da vida real. Isso aqui é o inglês da vida real. Então, preste atenção na pronúncia dele, ó. Isso não te incomoda? Doesn't that bother you? Doesn't that bother you? Doesn't that bother you? Doesn't that bother you? Nope. E aí o burro responde: Nope.
Nope. Você pronuncia dessa forma. Nope. Lembra que eu falei que quando uma palavra termina com um som de consoante não tem força no final? Anota esse padrão pra você não esquecer. Você não fala nope. Nope. Não, pelo contrário. Você fala nope. De modo sutil. Nope. Então, doesn't that bother you? Nope. 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 Really? Lembra que eu falei que você usa really no sentido de sério? Mesmo? Que é o sentido que nós temos aqui exatamente agora? Really é uma forma de se perguntar. Sério? No filme eu acho legal que eles fazem tipo como mesmo. Por quê? Porque o Shrek faz essa pergunta aqui, ó. Really? Mesmo? E o que o burro vai responder? Olha aí, ó. Really? 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 Really, really. Really, really. Mesmo, mesmo. Então, você vai traduzir pra mesmo, mesmo. Really, really. Então, really, really. Really, really. Really, really. Really, really. Oh, Man, I like you. What's your name? Uma das coisas mais interessantes sobre essas duas frases que o burro pronuncia aqui é o seguinte, preste atenção. A primeira é Man, I like you. E a segunda, What's your name? Bom, primeira coisa, a primeira frase, gente, preste muita atenção nisso aqui, ó. Man significa homem, só que em contexto informal significa cara. Então, por exemplo, ele tá dizendo aqui pro Shrek, cara, eu gosto de você. Só que preste atenção, a frase, ele tá perguntando, ele tá dizendo primeiro, eu gosto de você e depois perguntando o nome. Quer dizer, esse eu gosto fala sobre a primeira impressão que ele tem do Shrek. No português, vamos trazer isso aqui pra nossa realidade. No português é como se essa pergunta, essa frase, né? Ela fosse dita da seguinte forma. Cara, eu gostei de você. Sabe aquela primeira impressão que você tem sobre a pessoa? Aí você define, cara, eu gostei de você. Então esse gostar é um gostar de primeira impressão. No português a gente fala isso no passado. Cara, eu gostei de você. No inglês eles falam no presente. E sim, like é o verbo gostar. Curtir é o sentido lá de enjoy. O verbo enjoy significa curtir, apreciar. A gente adapta nas redes sociais like para curtir, mas like é gostar. O ato de você gostar ou não de alguma coisa. Ponto. Então aqui o burro tá dizendo pra ele, cara, eu gosto de você. Você vai adaptar no português como se fosse, cara, eu gostei de você. Ok? Claro que essa frase tá no presente, tá? Se fosse no passado seria I liked. Teria um ED ali no final, certo? Na verdade, teria só o D, né? Depois do like. Então, ele começa dizendo, cara, eu gosto de você. Man, I like you. Você vai juntar man com I e vai ficar man, I like you. E depois, nós temos essa pergunta que é a pergunta mais famosa de que quem estuda inglês com certeza já estudou alguma vez isso aqui na escola. Que é a famosa pergunta, what is your name? Aqui tá contraído. What's your name? Só que o modo que o burro pronuncia é mais pra what's your name? Então ele começa dizendo, man, I like you. Man, I like you. E então ele diz, what's your name? What's your name? What's your name? É muito comum você fazer essa pergunta perguntando qual é o seu nome dessa forma. What's your name? What's your name? E, gente, preste muita atenção. Nessa página, eu decidi fazer uma adaptação aqui para explicar de uma maneira mais técnica. Preste atenção. Nessa página aqui eu coloquei a frase em inglês, certo? Dita pelo burro. Man, I like you. What's your name? Eu coloquei aqui embaixo agora uma transcrição fonética. Isso aqui é para representar tecnicamente qual que é o som de cada palavra pronunciada pelo burro. Então você percebe aqui, ó, nós temos alguns símbolos. Esses símbolos são técnicos. Isso aqui existe para representar a transcrição fonética, a forma real, correta que você pronuncia uma palavra. E aí preste atenção, para cada palavra tem um som. Olha aqui, ó. Man, I like you. What's your name? E aí, claro, isso aqui é a transcrição fonética. Aí você pergunta, Murilo, cadê aquela transcrição aportuguesada que você estava usando agora há pouco? Tá aqui embaixo, calma aí, ó. Man, I like you. What's your name? E aí, eu fiz questão nessa transcrição aqui de colocar exatamente do jeito que ele pronuncia. Olha aqui, ó. Man, I like you. Man, I like you. What's your name? What's your name? Então, resumindo, o que significam essas duas frases? Cara, eu gostei de você. Qual é o seu nome? Man, I like you. What's your name? Man, I like you.
What's your name? Man, I like you. What's your name? Man, I like you. What's your name? Man, I like you. What's your name? Shrek. E aí então o Shrek se apresenta, dizendo o nome dele, Shrek. Eu coloquei aqui até a forma que se pronuncia Shrek. Olha aí, ó. Shrek. É só você falar Shrek. Shrek. E o burro pergunta, né? Shrek? Shrek. E assim se encerra esta cena, senhoras e senhores. Então, pra gente fechar aqui essa cena aqui do Shrek, né? Aqui do e-book Inglês com Filmes, o que nós vamos fazer? Vamos assistir, primeiramente com legenda em inglês, alright? E depois sem legendas. Então, solta o like aqui se você conseguiu entender tudo e comente se agora com legenda em inglês fica mais fácil a compreensão. Vamos lá. Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Really tall? No! I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Doesn't that bother you? Nope. Really? Really, really. Oh. Man, I like you. What's your name? Shrek. Shrek. E agora vamos assistir sem legenda alguma. Confira se agora fica mais fácil, mais clara a compreensão. Bora lá. Comente aqui, eu quero ver o seu comentário. Murilo, agora ficou mais fácil, agora tá um pouquinho melhor. Comente, quero o seu feedback aqui embaixo. Vamos lá, sem legendas. Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Really tall? No! I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Doesn't that bother you? Nope. Really? Really, really. Oh. Man, I like you. What's your name? Shrek. Shrek. E é isso aí, my friends. Você viu, né? O tanto que você pode aprender com poucas frases, com poucas cenas curtas. Você pode aprender muito em um curto espaço de tempo. Essa aula que você está assistindo aqui, essa aula especial que nós estamos fazendo, essa é a terceira aula. Se você não assistiu a primeira, a segunda, a gente montou uma playlist aqui. A playlist Aprenda Inglês com Filmes, mais o e-book Inglês com Filmes. Que são aulas especiais que a gente está fazendo aí, né? Vocês viram aqui a aula com Shrek, a aula com o filme Capitão América. São aulas especiais, estudando, analisando, praticando, treinando. Você baixando esse livro, que nem eu falei aqui, você vai ter acesso não só pelo seu computador, né? Você vai ter acesso ali também pelo celular. Você vai ter acesso à plataforma Inglês com Filmes. Não sei se você sabe, mas a plataforma Inglês com Filmes é uma plataforma que a gente acabou de desenvolver. É nova. É uma plataforma para quem está nessa jornada estudando inglês com filmes. E vamos supor, você baixando o livro, esse livro aqui que custa R$19,90 apenas, você baixando ele, você vai ter acesso a essa plataforma que você está vendo aqui, ó. Uma plataforma com 20 aulas de todos esses filmes que contém aqui dentro. Então, por exemplo, aqui hoje eu fiz uma aula analisando 2 cenas. Você entrando, baixando agora o e-book, você vai ter acesso às 20 aulas. Muito mais detalhadas do que o detalhe que a gente fez aqui, muito mais detalhada. E sim, você vai ter todo acesso tudo de uma vez, juntamente com o livro. E o principal, é tudo isso aqui de maneira vitalícia. Então você vai ter um livro em PDF de 235 páginas, com 200 frases, mais de 200 frases de filmes e séries, mais de 1000 palavras para você aumentar o seu vocabulário, tudo com foco no inglês da vida real, grupo no WhatsApp para você tirar dúvidas, tudo isso aqui, ó, o acesso à plataforma, acesso pelo computador, pelo celular, acesso vitalício para sempre. Você vai ter acesso a tudo isso para sempre, alright? E aí é o seguinte, você que tem interesse em adquirir esse material, tudo que você precisa fazer é vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo e garantir para sempre esse material. Então, seja muito bem-vindo à plataforma do Inglês com Filmes. E quem estiver entrando aqui agora, eu te vejo daqui a pouco lá no grupo do WhatsApp pra gente
treinar, praticar, tirar dúvidas, seja muito bem-vindo à plataforma Inglês com Filmes que acabou de ser inaugurada. Então, bora! Clica aí, baixa e eu te espero lá. Let's go, people! Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, hein? Tamo together.